todo mundo deseja ser bem-sucedido na vida. E Deus também deseja que os filhos dele sejam bem-sucedidos, prosperem também. Só que no trajeto da boa sucessão, existem algumas pedras de tropeço que podem nos levar a quedas desastrosas. Saiba você quais são essas pedras de tropeço. Vamos junto para mais esse passo. E aí, flechas, tudo bem com vocês? Este é o canal Apenas um Passo. Eu me chamo Lara Pires. E para você que entrou nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E saiba que esse canal ele faz jus ao nome dele. Aqui você vai dar passos na sua vida, passos à frente na sua vida. E o vídeo de hoje, ele é mais um passo para que a gente prossiga, para que a gente avance. E a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente precisa ter quando tá tudo bem, quando vai tudo bem nas nossas vidas. E hoje a historinha vai ser de um rei chamado Uzias. Esse rei, ele foi o rei de Judá e ele tinha apenas 16 anos quando ele foi nomeado rei. A trajetória de rei dele durou 52 anos e a história conta que ele foi um rei bem-sucedido, que ele praticava o que era bom, que no começo da trajetória dele, ele era reto perante o Senhor, que ele, ou seja, ele fazia tudo que agradava a Deus. Uzias, ele era uma pessoa que buscava Deus. E na palavra, lá em 2 Crônicas 26, versículo 5, a gente vê assim, falando assim: nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui está falando do rei Uzias, né? Então, enquanto o rei Uzias estava buscando a Deus, Deus estava prosperando ele. Esse é o segredo de uma vida bem-sucedida. E, gente, não é barganhar com Deus, até porque Deus ele é bem espertinho e ele sabe da intenção do nosso coração. Só que quando a gente busca as direções de Deus para todas as coisas, ele vai nos direcionar, ele vai falar com a gente o que é bom, o que não é, porque Deus ele sabe do nosso futuro, ele sabe do nosso coração, ele sabe o que tem no nosso coração, ele sabe o que é bom pra gente, ele sabe, ele que nos criou, ele que escreveu, né, cada passo das nossas vidas. E se a gente não pede a direção dele, é aí que a gente corre o grande risco, né? Somos propícios a cometer as besteiras da nossa vida. Então, no começo da trajetória do reinado de Uzias, ele era muito novinho, inexperiente, mas ele buscava a Deus, né? E por muito tempo ele foi bem-sucedido. E não importa se você não sabe direito, se você não tem muita experiência, se você tem um monte de dúvida, se as pessoas não acreditam em você, a questão é, independente de qualquer coisa, é preciso buscar a Deus. E tá, Lara, mas como que eu busco a Deus? Primeiro, para a gente se achegar a Deus, é preciso a gente se achegar em Jesus, é preciso a gente conhecer Jesus. Na época do rei Uzias, Jesus ainda não tinha vindo para a terra, ser feito homem, né, se entregado ali pelos nossos pecados. Na época do rei Uzias, eles acessavam a Deus através dos profetas. E era assim que o rei Uzias buscava as direções de Deus. Hoje em dia, os profetas eles continuam sendo necessários,
mas não mais para a gente acessar a Deus, porque o acesso a Deus foi liberado através da vida de Jesus. Então a gente não precisa mais de outras pessoas para a gente ter essa conexão com Deus. E Jesus é o caminho que nos leva até Deus. E Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Primeiramente, nós precisamos crer em Jesus. Mas como assim crer em Jesus? A gente precisa crer que a salvação vem dele e somente dele. Crer que ele se entregou, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele morreu por mim e por você e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Aí talvez você me pergunte, mas como assim? Crer na salvação por meio de Jesus? Porque, gente, até ateu acredita em Jesus. Tem pessoas que acreditam em Jesus como profeta, pessoas que acreditam em Jesus como um revolucionário. Só que acreditar em Jesus dessa forma não nos leva a nada. A gente precisa realmente acreditar em Jesus e na obra dele, na morte e na ressurreição dele, porque é essa crença que nos fará abrir o nosso coração e Jesus vai conseguir entrar nas nossas vidas e habitar nas nossas vidas. Na época do rei Uzias, buscar a Deus era se alinhar ali com os profetas. Hoje em dia, buscar a Deus é muito além disso, né? Buscar a Deus vai muito além de você ir todo domingo na igreja, de você fazer atos de bondade, atos de amor. É você deixar Deus participar de todo o seu dia, das 24 horas do seu dia, é você acordar com Ele, é você ir dormir com Ele e você tirar sim um momento para você ficar com Ele, só você e Ele, para você orar, para você fazer as suas petições, para você conversar, para você agradecer, para você adorar Ele, para você ler a palavra dele. E vamos voltar aí para a historinha do rei Uzias de novo. O rei Uzias, então, por muito tempo do governo dele, ele foi bem sucedido, ele ganhou várias guerras, várias batalhas, ele construiu muitas coisas e o nome dele foi ficando famoso. O nome dele foi sendo reconhecido em muitas nações. Só que o problema disso tudo foi que essa fama, esse poder subiu a cabeça de Uzias. A Bíblia, em 2 Crônicas 26, versículo 16, diz que exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Tá falando do rei Uzias aqui. E o rei Uzias, ele estava tão se achando que ele achou que ele podia até transgredir as leis e ordens de Deus. E foi no momento que ele transgrediu a lei de Deus, a ordem de Deus, ele foi acometido pela lepra. E a lepra, na verdade, foi só uma manifestação externa do que havia dentro do coração de Uzias, que era o orgulho. Quantas pessoas, gente, que a gente vê que, assim como o rei Uzias, também eles saíram fora do caminho porque a fama, o dinheiro, o poder, a boa sucessão subiu a cabeça dele e ali a pessoa se perdeu. Eu vou ler algumas passagens bíblicas que vão te ajudar a testificar para você tudo isso que eu tô te falando, e são passagens que você pode estar meditando aí na tua casa depois desse vídeo. Olha só, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. E por mais que o início do rei Uzias tenha sido muito bom, o fim dele foi trágico. Lá em Provérbios 16, 18, diz assim: o orgulho vem antes da destruição. Foi exatamente o que aconteceu com o rei Uzias, né? O orgulho precedeu a enfermidade dele, a morte dele, né? Tudo o que aconteceu ali no final da vida dele. Em Jeremias, capítulo 9, versículo do 23 até o 24,
Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam. Declara o Senhor. Isso é lindo, né, gente? E para que a gente possa dar realmente o passo de hoje, a gente precisa fazer uma oração de arrependimento. Peça para o Espírito Santo te direcionar e te trazer a consciência onde tem orgulho na tua vida, né? E peça perdão em relação a isso. E se você, mas eu nem tô ligando, eu nem me sinto arrependido, mas se você tá entendendo que tem um sentido tudo isso que eu tô te falando, peça para ele te trazer o arrependimento, peça para o Espírito Santo trazer o arrependimento na tua vida, trazer humildade no seu coração. Orgulho, gente, não é só o ser arrogante e também o não perdoar, né? Existem vários atos que a gente comete que a raiz desses atos vem do orgulho. Por exemplo, o julgamento. Ou se você é aquele tipo de pessoa que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Se você fala essa frase, eu sinto muito te dizer, mas isso expressa, na verdade, um coração cheio de orgulho. E lá em Provérbios 13 diz assim: o orgulho só gera discussões. Ouça esse passo, gente, quantas vezes for necessário para você ouvir. Faça essa oração de arrependimento e avance. Deus abençoe todo mundo. Um grande beijo.